A gente também traz aqui, né, informação de outros jornalistas sobre a possível saída também de Jorge Sampaoli ou permanência, né? É uma situação que ainda não foi definida, mas a gente traz aí, né, justamente a opinião de um dos jogadores do grupo do Flamengo. A gente também trazendo aqui tudo o que está acontecendo com relação a esse episódio desagradável, desnecessário, num momento muito bom do Flamengo. Isso não poderia ter acontecido de forma alguma. E já é reincidente, né? O preparador físico, quando o Jorge Sampaoli traz ele com ele para trabalhar no Flamengo, ele já sabia que esse sujeito era problemático, né? É uma decisão do próprio Jorge Sampaoli de trazer com ele. E aí uma série de situações acontecem, e eu tô com tudo aqui para passar para vocês, porque, cara, são situações urgentes, e o Flamengo tem esse problema de estar agora numa sequência de decisões, inclusive saiu na frente, e o presidente Rodolfo Landim nem tá no Rio de Janeiro, ele tá aqui nos Estados Unidos, né? Ele saiu, ele veio para cá, já era previsto, a gente tinha falado que ele tinha as reuniões, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Os jogadores, na sua maioria, inclusive os que saíram recentemente, caso do Rodinei, né? Ele postou aqui, ó, absurdo, que esse covarde seja punido e nunca mais pise no Mengão. Força, Pedro Guilherme, estamos com você, meu irmão, Rodinei. Hugo Souza, que absurdo, irmão. Muita força e que isso não passe impune. O Marinho, estamos contigo, irmão. Cadeia e fora por justa causa nesse covarde. Deus abençoe você, irmão. O Vidal também, estamos juntos, irmão, Pedro Guilherme. E o Léo Pereira, por exemplo, estamos com você, irmão. Isso fora os jogadores que foram com ele lá testemunhar. Então, os jogadores aí demonstrando apoio ao Pedro Guilherme, né? A gente estava gravando aqui o nosso vídeo e o Jorge Sampaoli, ele se pronunciou e não pegou muito bem, tá? Já, inclusive, algumas pessoas mandando que assinou a sua carta de rescisão. Ele acabou se posicionando e foi muito mal aí, né? O Jorge Sampaoli, os comentários tão incríveis, né, cara? Os torcedores revoltados. Eu, inclusive, vou comentar aqui também. Olha só o que eu vou escrever. Não dormiu pensando em ajudar o agressor. Surreal. Postei aqui. E é isso mesmo. E é isso mesmo. O Pablo, né? Aqui o Instagram, quando a gente escreve alguma coisa, agressor já na mesma hora, não deixa nem postar. É impressionante. Ele escreveu o seguinte: não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum. Nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importam. Cara, ele tinha que estar repudiando já de cara o que o preparador físico dele fez. É vergonhoso. Ele consegue acabar com o clima dele. Vocês vão ver daqui a pouco no vídeo, né, o que um jogador do grupo atual falou comigo. Quando eu era criança e comecei a jogar futebol, as brigas dentro e fora de campo eram muito comuns. Assim como muitas coisas no mundo mudaram para pior, algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita a cada dia como forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo. Não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros, porque temos a possibilidade de nos transformarmos para ser melhor. Cara, nem precisava desse parágrafo inteiro, tá? Quem falou isso foi o Pedro, né, que não tem mais espaço, tá repetindo o que o Pedro falou. Eu sou condutor dessa equipe. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam. Peraí, não foi uma briga, o Pedro foi agredido, pô.
Olha só, após a agressão do preparador físico Pablo Fernandes em Pedro, a sequência de Jorge Sampaoli no comando do Flamengo está em risco. Isso foi trazido ontem por nós, o Eric Faria, o Venê também trouxe. E uma reunião será realizada neste domingo para discutir alternativas que sejam consensuais. Então o Flamengo já trabalha na possibilidade de rescisão amigável. A diretoria rubro-negra entende que a permanência depende da postura do técnico diante da iminente saída de seu preparador físico. O Flamengo deixará o treinador à vontade e caberá ao argentino o posicionamento se deseja permanecer no clube sem Pablo Fernandes ou se vai se solidarizar com a demissão iminente. Ou seja, vai ser muito importante a decisão do Jorge Sampaoli, até mesmo com o grupo de jogadores, né? Porque ou fica do lado deles ou fica do lado do Pablo Fernandes, tá? Aí, por exemplo, os dirigentes já sabem que o preparador físico não permanecerá no Flamengo e no início deste domingo será um domingo de análises minuciosas de questões jurídicas para entender da possibilidade de demissão por justa causa e cláusulas no contrato, tá? Então, o Flamengo também se calçando, gente, porque, queira ou não, o Pedro foi agredido por um superior, né? E o Flamengo não pode também dar mole de ter uma possibilidade de perder o Pedro, né? Não pode. O Pedro é um jogador muito importante, né? Ó, segundo a Raíza Simplício, a postura de Jorge Sampaoli desagradou não só os jogadores, como também os membros da diretoria rubro-negra. O treinador não demonstrou apoio ao Pedro e ainda foi para a coletiva causando estranheza na delegação presente em Belo Horizonte. Efeitos colaterais devem ocorrer e que momento péssimo para isso. Pois é. E aí, gente, não tem jeito, inclusive aqui eles chegando no Rio de Janeiro, né? A imagem aí da S1 Live, em parceria aqui, postaram como collab comigo. O infeliz do preparador físico, né? E após o episódio aí no vestiário, Marcos Braz e Jorge Sampaoli tiveram uma rápida conversa no voo de volta ao Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, mas sem profundidade no tema continuidade, tá? O presidente Rodolfo Landim, que tá aí de férias fora do país, na verdade não são férias, né? Ele veio pra Flórida para ter reuniões com o Inter Miami, Real Madrid, terá voz ativa na decisão de manter o técnico Jorge Sampaoli no cargo ou não. Então é o Landim que vai decidir, né? E o Landim tá aqui por outros motivos, já era avisado. Não tinha como prever também isso, né, gente? Já era avisado que ele teria essas reuniões e que ele estaria aqui, né? Rodrigo Dunche também, o vice-jurídico geral também veio com ele, Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação também, tá? Informação aí que foi trazida primeiramente pelo GE. O elenco do Flamengo teve folga nesse domingo, como a gente informou ontem, né? Mas o domingo será agitado, jogadores se reapresentam amanhã, tem jogadores aí que o Flamengo precisa ver se estão se recuperando, como o Ayrton Lucas, o Pulgar, mas, gente, eu vou falar pra vocês, tudo isso que aconteceu me fez procurar. Eu tenho alguns jogadores no elenco que eu converso, né? E a gente fica assustado justamente com tudo isso que está acontecendo e quer trazer se realmente tem alguma chance do cara continuar, o que eles pensam de outros nomes. E não há dúvida que os dois nomes favoritos dos jogadores são Dorival Júnior e Rogério Ceni. Olha só, confira o que diz a Polícia Civil sobre a ocorrência de lesão corporal registrada nesta madrugada, ocorrida em um estádio de futebol na capital. A Polícia Civil de Minas Gerais informa os envolvidos foram encaminhados e ouvidos por meio da Central Estadual. Aí foi encaminhado, blá, blá, blá. Tá. Após os procedimentos da Polícia Judiciária, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e que o envolvido de 54 anos assumiu o compromisso de comparecer à audiência perante o Juizado Especial Criminal para medidas legais cabíveis conforme previsão legal, foi liberado. Então, né, eu vou passar para vocês aqui, porque em meio a tudo isso, a gente falou que o Flamengo ia começar a avaliar um nome que não fosse tão problemático, né? Por exemplo, trazer um Marcelo Gadiardo, trazer qualquer outro treinador. É um início de trabalho.
você trazer um treinador que foi campeão pelo Flamengo, pra mim o ideal era o Dorival. Pra mim o ideal era ter continuado o Sampaoli, não ter acontecido nada disso. O problema é que eu vou trazer aqui, por exemplo, o pensamento dos jogadores. E esse pensamento é compartilhado por alguns membros da diretoria também. Então não tem ninguém aqui querendo criar crise não, gente. A crise já chegou, a confusão já foi criada por esse infeliz, né, esse infeliz desse preparador físico, que botou tudo a perder. Por essa falta de comando no departamento de futebol que deixa isso acontecer. Para acontecer isso, já teve problema com o Vidal, já teve problema com o Marinho, já teve problema com um monte de jogador. Para chegar nesse ponto, é porque já estava prestes a estourar uma bomba, né? Outra questão que pegou mal, né? Foi o Braz ir no carro com o preparador físico. Manda um segurança aí. Ele tem que estar com o jogador, ele tem que estar na van com os jogadores, tem que estar apoiando os jogadores. Olha aí, é um jogador, gente, falando isso. É um jogador. E se alguém no Flamengo ficar chateado, ficar revoltado, né? E quiser desmentir, pode desmentir. Eu mostro em mãos isso aqui. Eu mostro em mãos isso aqui. Tá aqui. Eu tenho a conversa toda aqui. Outros jornalistas que quiserem, de repente, desmistificar isso aqui, eu mostro em mãos isso aqui. Aí o jogador fala, uma pena ver isso acontecer. Mas estava na cara que uma hora ou outra iria acontecer, porque estávamos suportando a comissão técnica do Sampaoli. E o Pablo é desequilibrado. Não conversa de forma saudável com a gente, sempre grosseiro e ditador. Eu nunca imaginei que ele agiria assim, em questão de agredir. Mas ele já fez isso na França com um torcedor. Então ele tem esse jeito ditador, arrogante. Mas o Sampaoli poderia repreender na hora e não fez. Foi para a coletiva e se desfez do caso. Eu perguntei, mas cara, e aí? Eu nem dormi. Como é que fica? Quem pode vir? Tem jeito da gente dar a volta por cima chegando um novo treinador? Sinceramente, já quase acabando o ano, né? O mercado tem bons treinadores. Agora é com eles, não podem agir no desespero. O Flamengo é gigante. Pode procurar treinador também pelo histórico, assim que consiga resolver e que seja campeão. Aí ele falou aqui, treinador ganha grupo e o grupo ganha campeonatos. Isso é fato. Aí eu pergunto aqui, obrigado pelo menos me mostrar como é que o grupo está pensando, né? Aí ele fala, mas é impressionante que no Flamengo sempre é uma coisa atrás da outra. Sempre tem que acontecer algo, a gente já está acostumado, ele fala aqui. Quando o clima parece que vai ficar suave, vem outra. Aí eu vou pegar aqui os momentos mais importantes pra gente falar aqui. Eu falei assim, cara, eu me esforçaria pra trazer o Dorival, pra ouvir o que ele tinha pra falar. Aí ele falou, acho que ele sair agora não vai, pelo momento do São Paulo também, né? Aí eu perguntei, como você acha que o Ceni seria recebido? Aí também, aí ele tá falando do Dorival ainda, aí também ele largar os caras lá, que estenderam a mão pra ele, não iria sair assim. Aí eu perguntei do Ceni, agora ele responde o Ceni, olha, o pessoal aqui gosta muito dele, tá? Agora é ver o que vai acontecer, né? Mas fica insustentável aí. Todo mundo sentindo essa falta de clareza do treinador que não se opôs a uma atitude tão grave. Mas que o Pedro fique bem, nosso parceiro, menino bom coração. E é isso, cara. Ele deixa claro que o Ceni é querido aí por todos no grupo, né? E que o Dorival, ele deu a entender que a preferência é essa, é Dorival ou Ceni, mas que ele mesmo considera difícil a vinda do Dorival. Bem, é um jogador do Flamengo, né, em off, que não vai assumir nem para os colegas que falou comigo, talvez, eu acredito que não assuma, mas que está aqui. A conversa está aqui, falou comigo e abriu sobre essa situação toda. Ou seja, o posicionamento do Sampaoli de não se posicionar foi muito ruim
e vamos ver o que vai acontecer, a decisão da diretoria, inclusive a situação do Marcos Braz ir no carro com o preparador não pegou bem. Vamos ver como é que o Flamengo consegue lidar com toda essa situação, tá certo? Continuamos aqui de plantão, trazendo tudo para vocês. Até a próxima, aí um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, abraço.